Olá, olá, o Kairi! いらっしゃいしたら。 Hoje quero falar de um anime que tem gostado muito dessa nova temporada, que é Tenmaku no Jadugar, ou se preferirem, Jadugar, a Witch em Mongólia. Vou falar um pouco desses 3 primeiros episódios, uma curiosidade ou outra que encontrei e como vejo a animação e o futuro dessa obra. Sempre reforço que aqui falo dos meus achismos, incentivo você a ver os animes e formar a sua opinião, seja concordando comigo ou não. Peço também que, se gostarem, deixem um like e se inscreva no canal, pois isso ajuda muito. Eu sou Arthur Lamanier e esse é o Tudo Anime. Jadugar é um anime que é bem diferente em várias de suas características. Para quem ainda não viu a sinopse, é algo assim. Após perder a mãe e ser retirada de sua terra natal, o desespero de Sitara transforma-se em determinação graças ao poder do conhecimento. Novas possibilidades surgem quando uma família de estudiosos a acolhe, aprofundando sua educação. Enquanto isso, o Império Mongol de Gengis Khan conquista nações sucessivas, aproximando-se do novo lar de Sitara. Depois de ser feita prisioneira pelo quarto príncipe do Império, uma chama de vingança se acende nela. Importante ressaltar que a família não acolhe ela é uma escrava, mas que recebe educação e até bem tratada pela família, mas não é livre. E isso é discutido em partes do anime. 私たちは責任を負うことを認められていないと言うべきかしらね。 A história se inicia em Tus, uma vila que é localizada no nordeste do que é o atual Irã, que já foi um ponto bem importante da Rota da Seda. É lá onde Sitara é vendida como escrava após perder a mãe e ser retirada de sua terra, mas dá a entender que esse é um local próximo a Tus. Essa parte não foi explicada ou eu não tenho esse conhecimento. Ela é vendida para a família de Fátima, que acabara de perder o marido. Como falei anteriormente, ela recebe educação muito influenciada por Mohammed, filho de Fátima, que também é alguém muito ligado aos estudos. でも勉強して賢くなればどんなに困ったことが起きたって何をすれば一番いいのかわかるんだ。 Anos depois, o rapaz vai para Nishapur, outra cidade da região nordeste do atual Irã, para ampliar sua educação. Neste momento, essa área pertencia ao Império Khorásmio, uma importante dinastia que tinha áreas de vários países atuais. Mas no século XIII foi invadida pelo Império Mongol de Gengis Khan, e muitos que viviam lá foram mortos ou levados para a Mongólia, principalmente artesãos, para serem escravos. Então a história é uma fantasia, mas se passa em momentos reais da história, em localidades reais, e nomes até famosos dessa época aparecem. E eu gosto muito disso, eu assisto o episódio com o Google aberto na outra tela para pesquisar essas coisas. Por exemplo, o nome do segundo episódio, que é Rosas que Florescem em Safar, eu pesquisei que Safar é o segundo mês do calendário lunar islâmico, e seria o período mais ou menos de 29 de agosto a 26 de setembro. No começo, aprendemos mais da cultura persa, lembrando que Irã é persa e não árabe, como muitos pensam. E já nesse terceiro episódio começou a mostrar um pouco da cultura mongol daquele século, que eu não sei nada, sendo que já foi o maior império do mundo. モンゴル人の生活にはまだ戸惑うことが多いわね。でも少しずつ分かってきた。例えば彼らの天幕は戸口が必ず南を向いている。そして彼らは一日をとても規則的に動いている。どうやって時間を把握しているのか不思議だったんだけれど。そうか、日時計。 Como eu falei no vídeo de lançamentos, que deve estar num card aqui em cima, é um anime sobre história e conhecimento, não só dos personagens, mas para nós, espectadores também. Mas também com uma dose de vingança para aqueles que não quiserem ir tão fundo. Ainda são episódios preparativos, pois só neste último episódio eles chegaram na Mongólia. Mas a personagem não chega a um objetivo de vingança, ou ela não planeja algo do nada, ela não ganha coragem do nada.
Você acompanha esse crescimento dela nesses episódios. E acho que a partir de agora a história começa a girar mais rapidamente. É claro que também temos que falar de como está lindíssima a arte desse anime. É bem comum e com muitas cores que se combinam perfeitamente. O olho da personagem principal é um exemplo disso, acho muito bonito. As cenas que pra mim acontecem na região da Pérsia são os mais lindos. Até acho que é de propósito por enquanto. Primeiro, que era um momento mais confortável para a personagem do que na Mongólia. Então uma paleta mais quente. E claro, é uma região que costuma ser mais quente que a outra. Apesar de ela ainda estar numa pradaria na Mongólia. O Império mesmo sei que devem caprichar. Agora, falando um pouco do futuro desse anime, eu ainda aguardo o uso maior do conhecimento para fazerem as coisas acontecer, principalmente da geometria, por focarem muito na figura de Euclides e sua obra Os Elementos, que foi um matemático grego, e o livro você acha facilmente na internet. エウクレイデスの言論ならあそこよ。点とは部分のないもの、線とは幅のない長さ、線の端は点である。 Não precisa destruir o império para isso. A obra junta a maior parte dos conhecimentos de matemática e geometria da época de 300 a.C. mais ou menos. É como se fosse o livro precursor da matemática moderna. Uma coisa que eu espero que o anime se torne, claro, com cautela para não criar expectativa exagerada, é que ele adote um clima mais do livro O Homem que Calculava, de Mal Batarran. Na verdade, é um pseudônimo de um professor brasileiro. Ótimo livro, inclusive. Claro, a história não tem nada a ver uma com a outra, mas gostaria que se mostrasse as resoluções de problemas utilizando a matemática, mas de um jeito simples e até legal de se demonstrar. E é um livro que também acaba ligado à história de Jagudar por outras razões. Eu, que não gosto de matemática, quero sentir mais dessa matemática sendo utilizada e quanto isso servirá aos propósitos de Citara. いや、それだけじゃなく、いずれ他の都市も巡って、イスラムだけでなく、あらゆる知恵と出会いたい。Bom, lembrar que Tenmaku no Jagudar tem publicação desde 2021 na Souf. É escrita e ilustrada por Tomoto Sup, uma autora que usa esse pseudônimo. E fazendo esse vídeo eu fiquei sabendo que ela comunicou uma pausa na carreira para se dedicar à licença maternidade. E o plano de retorno era abril agora. Então, um parabéns atrasado para ela e muita saúde para ela e para a criança. Parabéns. A obra conta até o momento com 5 volumes encadernados pela Akita Shoten. E em 2023 o título ficou no topo do ranking de leituras do Kono Manga Ga Sukoi. Ou seja, ainda tem muito a nos contar. E o anime está com notas ótimas no mal, no IMDb, só na Crunch que tá mais ou menos, mas fazer o que, né? Eu espero que o estúdio Science Saru aguente mexer ao mesmo tempo com Jagudar e Ghost in the Shell, que também pretendo falar sobre a obra em outro vídeo, para que não tenha perda de qualidade, o que seria bem ruim se tratando dessas duas obras. Bom, depois de revelar o que sinto e espero dessa obra, quero agradecer a todos que ficaram até aqui. Comentem aí embaixo se estão gostando ou não do anime e o que esperam dele. Tenham um bom dia e até mais. Iterashai! では行ってきます。